A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar o nome do Senhor. Você já pôde sentir a presença de Deus nos hinos que foram entoados, nos hinos que foram louvados o nome do Senhor aqui hoje. E eu tenho certeza que agora nós iremos compartilhar a palavra de Deus, que você também será tocado, você também será atingido pelo poder desse Espírito Santo maravilhoso que opera em nossas vidas. Nós estamos recebendo aqui presbítero Adiel, pastor da nossa igreja ali em Corumbataí do Sul. É uma alegria, uma satisfação recebê-lo aqui hoje. E nós iremos compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero pedir para que você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo, está assistindo a gente, por favor, compartilhe esse vídeo, este culto. Por quê? Porque você compartilhando, mais pessoas poderão ouvir. E o nosso interesse é esse. Irmãos, nós não queremos nada mais do que levar o evangelho a todas as pessoas. Compartilhe com o seu amigo, compartilhe com o seu vizinho, com alguém que você tem conhecimento, mas não deixe de compartilhar. Evangelize. Hoje nós estivemos aprendendo aqui na escola dominical pela manhã a importância do evangelismo. E você pode evangelizar através das mídias sociais, através do Facebook, do YouTube, através do seu WhatsApp. E nós podemos servir mais ao Senhor, cumprir o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora fazer uma oração e eu quero muito que você agora curve a sua cabeça, entregue os seus pedidos, as suas súplicas ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você, tem cuidado de mim, tem cuidado de nós. E mais importante do que isso, se você tiver algum pedido de oração que você queira mandar para nós, que nós estaremos orando durante essa semana, durante esses dias, mande ou nos comentários deste vídeo, ou você pode mandar através do WhatsApp, que o Laércio vai colocar na tela para você daqui a pouquinho, e você pode mandar os seus pedidos de oração para nós. Mande o seu testemunho, mande o seu apoio à Igreja Assembleia de Deus em Campo Mourão. Eu tenho certeza que o Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Quero mandar um abraço especial à Igreja de Corumbataí do Sul, a nossa querida e amada Igreja de Corumbataí do Sul, Borbônia, e pedir que o Senhor venha abençoar cada um dos nossos irmãos. Eu quero fazer uma oração com você, e nós estaremos dando início à ministração da palavra de Deus na sua vida. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui agora diante da Tua presença para lhe agradecer e te louvar. Em nome de Jesus, esteja com cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo, mas Pai, esteja conosco, Pai querido, falando aos nossos corações, falando, meu Pai querido, a minha vida, falando, meu Pai querido, na vida do nosso irmão Adiel, tudo que nós precisamos transmitir aos nossos irmãos, que a Tua palavra venha inundar o nosso coração e a nossa mente, para que a nossa boca fale palavras que trarão, meu Pai querido, vida àqueles que nos ouvem. Meu Deus, nos ajude a ser instrumentos usados em Tuas mãos para ministrar ao coração dos Teus filhos. Pai querido, e ouça as súplicas dos Teus amados e queridos filhos, da Tua amada igreja. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, nós vamos ministrar hoje em um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, no capítulo de número 21, e no versículo 15 a seguir, onde nós iremos meditar uma passagem muito interessante a respeito daquilo que, de um relacionamento, de uma conversa entre Jesus Cristo e Pedro. E eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia, o seu aplicativo de celular, e nós vamos fazer a leitura agora. Por favor, abra a sua Bíblia e leia juntamente conosco. Eu leio na versão Nova Almeida atualizada, e que diz assim, João capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ou filho de Jonas, você me ama mais que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro
ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá a mão e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Presbítero Adiel, nós estamos aqui diante de uma passagem muito importante. Nós analisamos o contexto em que Jesus está ministrando essa palavra ao coração de Pedro. Vemos que essa é mais uma das aparições de Jesus aos seus discípulos. E ele então chega à beira do mar de Tiberíades e os discípulos estão em alto mar pescando, né? Não estão conseguindo pegar nenhum peixe. Jesus fala para eles lançarem a rede mais uma vez. Eles lançam, mas eles não sabem que quem está falando com ele é Jesus. Jesus pede para que eles lancem a rede à direita do barco. Eles lançam e recolhem a rede com muitos peixes. A palavra vai nos dizer a quantidade de peixes. Dessa vez, uma das particularidades dessa palavra, das outras vezes, não houve a contagem dos peixes, mas dessa vez foram 153, e a palavra diz grandes peixes. Grandes peixes. Simão Pedro, ao ver Jesus, ao notar, primeiro João nota Jesus, né, o discípulo amado, nota que é Jesus que está falando com eles, e depois de notar, ele fala: Pedro, é Jesus que está ali. Pedro logo lança-se ao mar e corre, nada em direção a Jesus, e enquanto isso os discípulos que ficaram em alto mar vão vindo carregando a rede cheia de peixe. E nesse cenário que essa conversa entre Pedro e Jesus acontece. Um cenário maravilhoso em que Jesus vem fazer algo muito grande na vida de Pedro, um dos pais da igreja primitiva. E hoje nós estamos aqui para discorrer sobre esse assunto, e eu gostaria de deixar a oportunidade para você agora, para que nós possamos discorrer alguma coisa sobre esse texto. Quero cumprimentar a todos que nos assistem neste momento com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu lar, que a proteção do Altíssimo esteja sobre a sua casa. Como disse o nosso pastor José Haroldo, é um texto peculiar, aonde nos mostra o que Jesus é capaz de fazer. O que Jesus é capaz de fazer. Voltando um pouquinho atrás, pastor, nós temos a história desse Pedro. Quem foi Pedro? Pois é. Quem foi Pedro? Pedro foi um daqueles que Jesus escolheu e ao chamá-lo disse: te farei pescador de homens. E no decorrer do seu ministério, que Jesus esteve aqui na terra, Pedro esteve ao lado de Jesus, e o momento peculiar e chave para que nós possamos entender esse texto foi quando Jesus esteve reunido com os seus discípulos, aonde ele estaria deflagrando ou mostrando a todos quem seria o traidor, né? O que nós chamamos a última Santa Ceia. Sim. Né? A última Santa Ceia. E naquele episódio, Pedro observando, quando Jesus disse que um havia de trair, se nós formos nos evangelhos sinóticos, nós teremos uma informação mais detalhada a esse respeito, aonde um olhava para o outro e falou assim: não sou eu não, não sou eu não, né? E Pedro falou assim, olhando para João falou assim, pergunta para ele, você está perto do mestre, você tem intimidade, pergunta para o Senhor quem é esse traidor. Eu coloco a mão no fogo por ti, agora os outros aí não sei não, porque eu não sou. Pedro batia no seu peito dizendo, eu não sou. Temperamento explosivo de Pedro, né? Esse temperamento sanguíneo de Pedro, né? Fazia ele tomar essas atitudes, né? Estar sempre sendo um dos primeiros a estar tomando alguma atitude
né? Pois é, várias vezes, né? É. Quando ele acerta, quando Jesus pergunta, e vocês, quem dizeis que eu sou? Ele acerta nessa vez, mas erra também quando ele chama Jesus de canto e fala, não, Jesus, isso não vai acontecer com o senhor, nós não vamos Não deixar. tem dó de ti. E agora ele fala assim, aparte-se de mim aí, rapaz. Fala dizer, ele deu uma pegadinha em Pedro. Uma chamada forte, né? Pedro toma muitas atitudes precipitadas em algum momento, mas uma das passagens que mais me chama a atenção da vida de Pedro é quando Jesus está comentando que ele é o pão da vida, né? Pedro, aqueles que estão em volta de Jesus começam a sair, imaginando que a palavra de Jesus era muito dura, né? E Pedro, ele acerta em dizer também, mais uma vez, falou, Senhor, para onde iremos nós, se somente Tu tem palavras de vida eterna? Então, Pedro podia ser implosivo, Pedro podia ser uma pessoa muito ligeira no seu raciocínio, mas ele acertava também, né? Acertava. Errava, mas acertava também. Acertava nas atitudes dele, ele tinha... Na verdade, as intenções no coração de Pedro era uma intenção boa. Sim. Né? Até mesmo quando ele errava, a intenção dele foi uma intenção de resguardar, de proteger, de ter o Salvador com ele, não entendendo o propósito maior, que era Cristo ir para a cruz. Pois né? Para a salvação da humanidade. E naquele momento ali da Santa Ceia, pastor, o que me chama a atenção como o senhor já mencionou, esse temperamento de Pedro, e ao ponto dele dizer, olha, eu vou contigo até a morte. Não vou te abandonar. Pode ser qualquer um desses daí, eu não, eu não. Então, nessa atitude dele, ele se achava acima dos demais discípulos. Ele se achava que ele tinha uma atitude tão honesta com o Senhor Jesus que seria incapaz de de se cumprir aquilo que Jesus disse, que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. Adiel, você comentando agora, me veio à mente, você trazendo para os nossos dias, esse temperamento de Pedro, pode ser que algumas pessoas o repliquem hoje também, né? Como é uma personalidade de uma pessoa, muitas vezes existem pessoas que acham que são mais próximas de Jesus do que as outras, não é verdade? Acham que pelos outros não agirem como ele age, essa pessoa teria uma espiritualidade maior do que as demais. Mas eu vejo, você pode discordar se você quiser, ou pode complementar também, que só o Senhor Jesus sonda a intenção do nosso coração. Verdade. Talvez o Pedro seja de atitude. Cortar a orelha do soldado, talvez dizer palavras efusivas e até agressivas quando era um momento, quando ele via-se acuado ou até mesmo pronto a agir. Mas também tem o tal do João. O João, que é aquele que se reclinava sobre o peito do mestre. Carinhoso, né? Aquele mais manso, pronto a obedecer. Talvez Pedro podia pensar alguma coisa assim, mas será que João? Eu acho que eu sou melhor que João. Sou melhor que João porque, rapaz, se o Senhor falar, eu estou pronto. O João parece que é mais manso, ele aceita muito fácil as coisas. Estou pronto para tirar a espada. Pois é. E talvez Pedro achava assim, eu sou mais espiritual, sou mais servo do que os outros, né? E o que você acha? Você acha que isso pode existir ainda hoje? Você acha que tem pessoas que pensam assim nos nossos dias? Com certeza, meu pastor, com certeza. Hoje nós temos pessoas por ter uma vida de oração, ou de jejum, ou de consagração, às vezes vem para a igreja com um ar de superioridade, né? Aquele ar que se coloca acima de outras pessoas, ou por ter um conhecimento. Né? Às vezes a pessoa tem um conhecimento teológico, bíblico, e às vezes se coloca acima dos demais. E na verdade, o que nós vamos aprender aqui, o que Jesus nos chama a atenção para isso, que grande é Ele, que soberano é Ele, e todos os outros devem ser servos. Como Ele também ensinou quando Ele foi lavar os pés
dos discípulos. E Pedro diz, não, meu senhor não vai lavar não. Impossível. Novamente, Pedro sendo impossível, né? O meu senhor não vai lavar não, imagina. Porque Pedro achava que era um serviço muito humilhante. Humilhante. A qual Jesus estava prestando para o mestre, a né? se fazer. Para o Senhor Jesus. E quando Jesus disse para ele, ó, se eu não lavar o seu pé, não tem parte comigo, ele falou assim, não, lava a cabeça, lava o coração, pode lavar tudo, Jesus. A impulsividade de Pedro, ela nos cativa, né? Por mais que tenha os seus contras, tem muitas coisas que também nos chamam a atenção. Favoráveis. Talvez a autenticidade e a genuidade, a genuidade dos sentimentos. Aquilo que ele sentia, ele já logo expunha. Ele não deixava escondido, né? Aquela franqueza, né? Franqueza. Aquela franqueza. Ele se colocava... os seus sentimentos ele fazia transparecer pelas suas atitudes. Que bom, né? Nós sermos autênticos diante de Jesus, né? Verdade, meu pastor. Verdade, porque ele é o único realidade. Que pode. Quando nós somos francos demais e estamos pecando, ele nos corrige. Sim. Quando nós estamos sendo francos demais e ele recebe, ele também nos exorta a continuar sendo assim, né? Continuar. Então Essa é isso que eu acho interessante. E voltando na negação, né? O cenário da negação de Pedro. Eu estava meditando um pouquinho com toda essa impulsividade, né, de cortar a orelha de Malco e depois ainda dizer que de maneira nenhuma ele trairia Jesus e ele sempre estaria com Jesus. Nós observamos que Pedro vai seguindo Jesus de longe. De longe. Né? Ele chega num grupo de pessoas e toda essa coragem de Pedro, ela é rebatida por duas mulheres. Duas mulheres colocam Pedro para correr. A coragem acaba diante do problema. Mas uma coisa que me chama a atenção, quando Pedro está ali para observar Jesus, ele senta com aquelas pessoas ao redor de uma fogueira. Né, para se aquecer. Devia ser uma noite muito fria. Né? Ele senta ali em volta da fogueira, as pessoas, olha, você é daquele lá, você é Galileu. Você estava lá, eu vi você cortando a orelha. Olha, a tua fala não nega. No teu jeitão não nega, Pedro. Você era daqueles lá, né? E ele se esquivando com medo das consequências, né? Falando, eu não conheço isso aí. Duas coisas me chamam a atenção nesse episódio. Primeiro, parecer-se com Cristo. As pessoas têm que notar a nossa semelhança com Cristo. Com certeza. Né? E diante da adversidade, muitas vezes nós podemos até nos sentir fracos e recuar, Adiel, é do homem. Natural. Né? Mas nós vamos ver o que Jesus vai fazer quando nós reconhecemos que falhamos e Ele pode consertar os nossos caminhos. Né? Verdade. E nesse cenário, como o senhor estava dizendo, meu pastor, nós vemos ali um Pedro se sentindo derrotado, porque eu penso que é o momento que ele cortou a orelha de Malco, ele falou assim, Jesus está comigo, agora nós vamos arrebentar com todo mundo aqui. Né? E na verdade o que Jesus fez foi bem ao contrário, o repreendeu por aquela atitude. Pois é. E essa repreensão e essa atitude de ter cortado trouxe um certo pesar, depois que passou o momento, ele falou assim, o que eu fui fazer? Cortei a orelha de um soldado, estou perdido. Mas mesmo com todos os riscos envolvidos, ele seguiu Jesus. Não de perto, como estava acostumado, mas de longe, mas estava lá. Né? Será que nós teríamos essa coragem, depois de termos cortado a orelha de um soldado, ir lá na boca de todo mundo, onde estava ali, rodeado de soldados, né? Cheio de soldados para todo lado, para ver Jesus, para seguir Jesus, para observar Jesus? Isso demonstra o sentimento, mesmo ele sabendo que ele estava errado, pela sua atitude, que ele tinha pelo Senhor Jesus Cristo. E ele começa a cair em si, quando ele nega a terceira vez, quando o galo canta, ele cai em si, né? A palavra nos fala. Ele lembra daquilo que Jesus havia profetizado. E voltando no cenário que ele nega, e agora fazendo um link com esse cenário aqui, quando Pedro nega, Jesus, ele está sobre uma fogueira, está ao redor de uma fogueira.
Quando agora, nesse momento do concerto com Cristo, ele chega na praia, o que Jesus está esperando ele? Com o quê? Com peixe. Peixe na brasa. Uma fogueira. Uma fogueira. Jesus remonta o cenário para poder consertar-se com Pedro na mesma situação que Pedro negou. Que Pedro estava. É como se o trauma de Pedro agora Jesus estivesse tirando todo ele e falando assim, ó, eu vou reconstruir na mesma circunstância que você me negou. É interessante que após a negação, nós vemos um cenário onde Pedro está, qual é? De choro, de lágrimas, Verdade. de sentir o arrependimento. Assim, nossa, eu disse que eu seria com ele, agora olha o que eu fiz. Né? E chorou abundantemente. E é interessante também notarmos que quando Jesus ressuscita, o único discípulo que ele cita o nome é Pedro. Quando as mulheres vão ao sepulcro, ele diz, olha, vai dizer aos meus discípulos e a Pedro, que eu ressuscitei, estou vivo. Né? E essa palavra entrou como torpedo no coração de Pedro. Né? Imagina a situação como Pedro recebeu essa palavra. Um misto de euforia, de satisfação ao saber que o Senhor estava vivo novamente, mas ao mesmo tempo o peso, né, do pecado que estava ali sobre ele. Mas Jesus sempre vai chamar a gente pelo nome, né? Vai. Ele é o único que não desiste da gente, né? Não Todo desiste. mundo pode desistir. Às vezes, você que está me ouvindo aí, esteja pensando, eu pequei e não tem mais jeito para mim. Eu falei com Cristo, e não tem mais jeito para mim. Hoje, esse texto vem para te dizer que Jesus pode restaurar aquilo que você acha que você perdeu. Você está achando que você perdeu. Só que Jesus vai restaurar hoje na sua vida. Preste atenção, medite nessa passagem, nessa mensagem que nós estamos trazendo no teu coração. Há esperança, há restauração para a sua vida, não importa o erro que você tenha cometido. Né? Jesus, ele te ama e te chama pelo nome. Pelo nome. Você não é um número para Jesus. Você não é mais um para Jesus. Você tem nome, sobrenome, Simão Pedro. Simão, você é importante para mim. Pedro, você é importante para mim. E eu acho muito interessante. Pois bem, Simão agora ele está caminhando, né? Após se despedir de mais uma das festas judaicas, caminhando à margem do rio Tiberíades, do mar Tiberíades, né? E ele chega e fala aos discípulos, estou com vontade de voltar. Estou com vontade de voltar às origens. Vocês não querem voltar comigo? Estou com vontade de ser o que eu era antes. Eu acho que para mim já deu. Para mim acabou. Jesus já me encontrou 2 vezes, não falou nada comigo. Pois é. Né? Eu pequei. Eu falei com o mestre. Acho que eu vou voltar. Acho que não tem mais chance para mim. Vou voltar para a minha velha vida. Que pessoa acreditaria num homem fracassado como eu? Que pessoa acreditaria num homem que fala assim, eu nunca vou te abandonar, e na primeira oportunidade eu nego? Que importância que o mestre vai ter para mim? Vamos voltar comigo, João? Vamos voltar? Vamos voltar para a velha vida que nós tínhamos antes? Eu acho que para nós não dá mais. Só nos resta agora voltar à nossa profissão. E eu vejo uma lição muito importante. Uma vez que nós começamos a servir a Cristo, não tem mais volta. Não tem mais volta. Toda vez que a gente tentar ir, ele vai nos puxar de volta. Pedro quis fugir, né? Pedro quis fugir, sair daquela situação. E o interessante que nós notamos aí é a influência que Pedro tinha de liderança. Sim. Sobre os demais discípulos. Porque ele fala assim, eu vou pescar, os outros falam assim, tamo junto, vamos embora. Vamos pescar, vamos voltar para trás. Realmente, Pedro, nós estamos contigo. É isso mesmo que você está dizendo. Né? Mas naquele momento em que eles foram pescar, o interessante que diz que Jesus foi até eles. Eles estavam fugindo, achando que tudo estava acabado. Mas Jesus foi até o mar de Tiberíades, ao encontro de uma pessoa. Ele foi encontrar os seus discípulos, mas a intenção maior de Cristo era um que achava que não tinha mais solução. Toda a conversa do texto é narrada em torno de Pedro.
E o que eu acho mais interessante é isso que você falou. Jesus é incrível. É lindo. Jesus é maravilhoso, porque eu vou me esconder de Jesus no meio desse mar. Eu vou fugir do meu chamado, vou fugir do meu ministério. Jesus vai atrás e fala: eu quero você. É isso daí. Eu escolhi você, eu te chamei pelo nome, eu mudei o teu nome, eu mudei a tua história. Aleluia. Você era conhecido como Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, filho de João, né? Na tradução, trazendo para a nossa linguagem. Agora você é meu, você é Pedro. Você é Pedro, você é meu, eu te escolhi, eu te chamei. Eu mudei seu nome. E eu vou te trazer, eu quero você. Eu não abro mão de você. Jesus não abre mão de você que está me ouvindo, tá bom? Aleluia. Você pode estar pensando que você não é nada. E eu estou falando agora com a autoridade do Espírito Santo, porque eu sinto meu coração queimar. Aleluia. Eu sei que você está pensando que você não tem mais jeito. Você negou uma vez o seu ministério, negou o teu chamado, negou de buscar a Deus e fazer o que o Senhor tinha te chamado. Talvez um pecado, talvez alguma coisa, mas eu quero dizer, Jesus te chama pelo nome, Jesus mudou a tua história. Jesus te chamou para você ser dele e você fazer aquilo que ele quer. E é interessante, Adiel, quantas vezes Pedro negou Jesus antes que o galho cantasse? 3 vezes. Quantas foram as vezes que Jesus fala com Pedro? 3 vezes. Jesus, ele se importa quantidade. tanto com a nossa alma, com o nosso sentimento, que ele vai curar aquilo que mais dói em Pedro. Verdade. Neguei o meu mestre. E pegando um gancho no que o senhor acabou de dizer, pastor José Haroldo, é que interessante que eles eram profissionais, a vida deles era pescar. Isso. E a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. E aqui tem uma lição para nós. Quando nós saímos fora da direção de Deus, nada vai dar certo. Verdade. Porque ali os discípulos estavam fora do propósito de Deus, porque Deus não chamou eles, Jesus não havia os chamado para serem pescadores de peixes normais. Deus o havia chamado para ser pescador de homens. Era para eles estar se preparando, estar se reunindo, buscando a Deus para ser anunciador do Evangelho, das boas novas de Cristo. E naquele momento eles fugiram, saíram fora do plano, fora do propósito, e quando nós saímos fora do propósito, fora do plano, podemos ser profissionais, podemos saber fazer, podemos saber agir, mas não vai dar certo. Só segundo a palavra de Deus que as coisas funcionam. E a gente pode deixar um alerta para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Se nada na tua vida estiver dando certo e você está fugindo da presença de Deus, é porque Deus está querendo te chamar de volta. Aleluia. É que Deus quer você de volta. Ele está querendo? Não, Ele quer. Não é que Ele está querendo, Ele quer. Ele quer que você volte. Nada está dando certo na tua vida? Você saiu da direção de Deus? Volta para a direção de Deus, você vai ver. Tudo vai voltar no eixo. Tudo vai voltar. Tudo vai funcionar. De acordo com o que era para ser. Verdade. Adiel, você lembra da primeira grande pesca? Quando Pedro mesmo fala, Jesus fala assim, lance a rede de novo, ele fala, Senhor, sobre tua palavra eu lançarei. E ele acredita na palavra do Senhor, é meio que duvidando da circunstância, mas acreditando na palavra de Deus. Isso é um ponto positivo. Verdade. Ainda que ele não tivesse fé, ele acreditava na palavra do Senhor. Agora, eles não sabem quem está na praia. Não. Eles não sabem quem está na praia. Eu não sei se estava muito escuro ainda, não sei se tinha alguma névoa que encobria eles de ver a Jesus, não sei se estavam muito longe, era questão de 90 metros, mais ou menos, que eles estavam da praia, né, de Jesus. A palavra vai nos dizer, aproximadamente. Eles estavam olhando e não reconheceram Jesus. Mas o que eu acho interessante, quem conheceu Jesus uma vez, ainda que não veja Jesus, ele sabe quem está falando com ele. Conhece a voz. Eu já vi vários testemunhos, Adiel, e talvez a pessoa, se alguém estiver nos ouvindo, nos assistindo, que tenha um testemunho semelhante, de pessoas que estavam assim, que se desviaram dos caminhos do Senhor e foram curtir os prazeres dessa carne. E até pessoas que estavam em bares, estavam em festas, e quando eles estavam naqueles lugares, eles sentiam que eles não deviam estar ali.
Sentiam que parece que alguma coisa perturbava eles, não deixava eles em paz naquele lugar. E até pessoas que ouviam dizer, você não era para você estar aí. Porque uma vez que você conhece a voz do Senhor, mesmo que você esteja fora do propósito, quando Ele falar de novo, você vai entender que é Ele que está falando. Vai ouvir. E eu já vi vários testemunhos. O que eles fizeram? Eles nem duvidaram. Lance à direita do barco. Eles não questionaram, falaram, mas está difícil, não pescamos nada. Eles já lançaram a rede. Porque eu acho que quando, mesmo não conhecendo Jesus, quando ouviram a voz, o coração deles se encheu de novo de alegria. Eu falei, eu tenho que fazer. Estou cansado a noite inteira pescando, mas eu vou fazer de novo. Né? Quem conheceu a voz do Senhor uma vez, jamais vai esquecer. E entrando nisso que o senhor acabou de falar, olha como que houve a diferença. Quando eles voltaram a ouvir ao Senhor. Passaram a noite inteira pescando. Eles podem ter tentado de todos os lados, mas não conseguiram. Mas quando o Senhor Jesus falou, olha, lança do lado direito. Eles falaram assim, ó, segundo a sua palavra, vamos lançar. Lançaram a rede e os peixes vieram porque obedeceram à voz do Senhor. Como é importante obedecer. Pois é. Essa impulsividade de Pedro, a palavra vai dizer que ele, quando João aponta e fala, Pedro é o mestre, é o Senhor. Olha lá quem está ali. Eu acredito que, eu me colocando no lugar, eu acredito que, não sei se eu agiria como Pedro, pularia na água, mas eu acredito que eu já ia logo começar a chorar. Eu já ia me desmanchar, alguma coisa assim. Ia gritar, ia fazer alguma coisa. Ia ficar eufórico. Pedro, impulsivo, ele pula na água. A palavra vai dizer que ele estava sem roupas, né? Ele vai e pula. E eu acho que ele nem pensou. O que eu vou falar para Jesus? O que eu vou falar para Jesus? Ele foi correndo, queria saber de chegar logo. O que ele queria saber era ver o mestre. E na hora que ele chega diante de Jesus, olha, o que eu vim fazer? O que eu vou falar para ele? E agora? Na hora que esfriou, que ele viu Jesus, eu conjecturando, imaginando, Jesus, é Jesus que está aqui, o mesmo que eu neguei. E agora? E ele olha, Jesus já está com peixe na brasa, e Jesus fala assim, o pão, tragam o que vocês pescaram para nós comermos junto. Comunhão. O sinônimo da alimentação, a última ceia, que Jesus fala, desejei muito participar desta ceia convosco. Jesus queria ter comunhão e trazer comunhão dele com os discípulos e dos discípulos com ele mais uma vez. A comida era esse símbolo. E os discípulos cresciam na oração, na comunhão e no partir do pão. Então, essa era a intenção. A intenção era ter comunhão com ele de novo e trazer comunhão deles com o Pai de novo, com o Mestre de novo. Verdade. E naquele momento, Pedro está diante dele. E agora, o que eu faço, né? E Jesus começa a ministrar o coração de Pedro. Talvez aquilo que seria a maior de todas as curas. O interessante, como que Jesus é maravilhoso. Porque eles passaram a noite inteira pescando. Primeiro, cansaço físico. Com certeza. Segundo, não se alimentaram, porque nem o peixe eles pegaram. Pois é. Fome. E interessante que antes de Jesus iniciar o diálogo, ele se preocupa em alimentar. Verdade. E dar um tempo para que os discípulos descansem. Naquela comunhão que teve ali ao partir do pão, a eles comerem o peixe, juntamente com Jesus, se nós formos lá em Lucas, vamos ver que Jesus também comeu. Sim. Que Jesus também comeu. E interessante que Jesus nunca vai tratar com alguém enquanto ele estiver aflito, enquanto ele estiver cansado, enquanto ele estiver com fome, enquanto ele estiver desesperado. O que Jesus quis naquele momento ali é dar a comida para alimentar o físico e dar o descanso necessário. Então, antes de Jesus tratar com alguém,
Ele vai dar o descanso, vai dar a paz na alma e também vai dar o alimento espiritual que necessita para prosseguir. Isso é tão verdade que Jesus faz isso com o paralítico do tanque de Betesda. Ele chega para o paralítico e ele pergunta para o paralítico e o paralítico começa a descarregar. A aflição. Estou aqui há 38 anos e toda vez que chega a minha hora de pular, eu não tenho ninguém que me joga. Outro vai e passa na minha frente. A aflição. Ele só estava pensando naquilo, eu não conseguiria ter o foco. Verdade. Jesus cura, o homem fica tão alegre que ele sai correndo com a sua maca, né, com a sua cama, e ele é interrogado pelos fariseus e fala, quem te curou? Ele olha para... Ele nem sabia quem tinha curado. O foco dele era que ele estava curado. Verdade. Ele estava tão aflito por causa da cura que ele precisava, que ele nem lembra que foi Jesus que curou ele, nem sabia o nome de quem estava falando com ele. Aí, depois que Jesus cura ele, Jesus encontra ele dentro do templo. E quando encontra dentro do templo, o que Jesus fala para ele? Vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus curou o problema, sanou o problema e depois tratou com ele. Tratou com ele. É como você está falando, exatamente como você falou. Jesus, ele primeiro supre aquilo que é a nossa necessidade. Né? E depois, por isso que eu penso, hoje pessoas que são afundadas nos vícios, Jesus primeiro entra sanando essa dificuldade, para depois trabalhar na vida. Verdade. Jesus entra trazendo lucidez e entrando com a palavra, porque a palavra vai convencer a pessoa que ela precisa mudar. Como fez com o paralítico do tanque de Betesda, como fez com Pedro, como nós estamos vendo. Né? É a realidade. E Jesus é fantástico, se preocupa com todos, com a completude da nossa vida, né? E a forma de Jesus agir nos ensina muito, né? Para os nossos dias atuais. Quando alguém nos trai, quando alguém nos fere, qual que é o nosso tratamento com essa pessoa? Pois é, verdade. E Jesus aqui nos ensina de uma maneira tão maravilhosa, tão amorosa, o que o amor que ele tem por nós é capaz de fazer. Falando em amor, e agora, essas palavrinhas... Agora é a hora do acerto, né? Toda a barriga cheia, descansados, né? Essas palavrinhas aí. Pedro, tu me amas? Tu me amas. Senhor, eu te amo sim. Então vai e apacenta minhas ovelhas. As ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, te amo. Então vai e apacenta... Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor é onisciente, o Senhor sabe do sentimento que eu tenho pelo Senhor. É isso que Pedro queria dizer, né? E daí Jesus discorre. Interessante que quando nós pegamos, na verdade, o que Jesus diz para Pedro na primeira pergunta é agapasme, né? Que vem do verbo grego agapau, que é o amor de Deus. É aquele amor altruísta, aquele amor que não mede esforço, e é essa pergunta, exatamente, meu pastor. E essa é a pergunta que Jesus faz para Pedro por duas vezes na primeira e na segunda pergunta. Jesus pergunta para Pedro se o nível do amor de Pedro era agapas. Que agapau, né? E Pedro, sabendo que Deus, como o senhor disse anteriormente, que Jesus conhece a intenção do coração, sabe que o nível do amor de Pedro não era agapau, era phileos, que é o amor de irmão, que é o amor de amigo, que é aquele amor compassivo entre pessoas que se gostam, né? Mas não é o agapau. E Jesus queria levar Pedro a um amor dessa convivência de 3 anos de ministério. Jesus falou assim: Pedro, por 3 anos, você não atingiu esse amor ainda. Né? Mas, naquele momento, Jesus poderia, penso eu, né, conjecturando, eu como Pedro ali naquela hora, o que eu vou responder para Jesus? Se sabe tudo? O que eu vou falar para ele? Se eu falar que eu amo ele, pode jogar aqui agora, na frente de todo mundo aqui, e dizer que eu o neguei, que eu o traí. E eu disse que eu seria o único que iria com ele até a morte, mas eu o traí.
Imagina o psicológico de Pedro, o emocional de Pedro, se sentindo rejeitado, desprezado pela situação de pecado que ele havia cometido com o mestre. Ele imaginava que Jesus não amava mais ele, né? Que Jesus iria enxotá-lo, né? Ele seria excluído. Como que Jesus maravilhoso. Como Jesus, ele inverte tudo que nós pensamos. E o interessante é que a primeira pergunta é que Jesus diz assim: amas-me mais do que eles me amam? Jesus está dizendo: você ama mais do que eles me amam? E nesse momento nós poderemos conjecturar também Jesus dizendo para Pedro: olha, Pedro, você me ama mais do que a pesca? Ah, é verdade. Mais do que o ambiente? Mais do que o ambiente que você está? Mais do que o valor monetário aí que você iria ganhar com esses peixes? Você me ama mais do que essa situação? Você me ama mais do que o seu cargo? Você me ama mais do que a posição que você está exercendo? Meu Deus. Então, que Deus e na verdade ele não aceita, o nosso Jesus não aceita, o nosso Deus não aceita que haja um amor no nosso coração que seja maior do que o amor por Ele. É o primeiro mandamento, né? É o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, todo o teu entendimento. Coloca o Senhor acima de tudo. Você tem colocado Jesus acima de tudo na sua vida? Acima da sua família? Família é uma coisa muito boa, não é verdade? Importante. Mas Jesus tem que estar abaixo da família? De maneira nenhuma. Jesus tem que estar acima da família. Você ama Jesus mais do que o seu trabalho, do que o seu dinheiro? Você ama Jesus mais do que o ambiente que você vive, as amizades que você tem? Você ama Jesus mais do que os seus filhos? Tem pessoas que estão tendo dificuldade de amar Jesus mais do que os próprios animais. Verdade. Colocam os animais em prioridade, além das animais, acima das pessoas e acima até de Jesus. É verdade. É uma idolatria até os bichinhos, coitadinhos. Os bichinhos não têm culpa, mas as pessoas distorcem, né? Situações, né? E é isso que Jesus está fazendo com Pedro. Interessante que nesse tratamento, como o senhor disse anteriormente, 3 negação, 3 perguntas a respeito do amor. 2, Jesus usa o verbo agapau, né? E ele percebe que Pedro respondeu as 2 vezes com amor filéus. Senhor, tu sabes que eu te amo, mas é filéus. E Jesus, percebendo a situação de Pedro, ele desce. A terceira pergunta que Jesus faz para Pedro é: Pedro, tu me amas filéus? Filéus me. Né? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo filéus. Então, o interessante é que Jesus, ele sendo Deus, ele sendo todo-poderoso, maravilhoso, ele é capaz de descer ao nosso nível para que nós possamos entendê-lo, compreendê-lo. Isso é uma lição muito importante de humildade para nós, porque às vezes nós não queremos descer. Não. Nós queremos estar no nosso nível e dali por cima. Né? Mas é necessário às vezes que nós desçamos ao nível das outras pessoas para que possamos entendê-las e compreendê-las. Eu conversava com algumas pessoas recentemente e falava justamente a esse respeito. Falei, olha, enquanto você não descer e tratar o seu próximo como igual a você, você nunca vai dar valor no que ele fala. Entendeu? Você nunca vai conseguir ter relacionamento porque você sempre vai estar muito acima. Nunca vai conseguir ter respeito, nunca vai conseguir ouvir, nunca vai conseguir parar para raciocinar. Você sempre vai se achar superior. Agora, fica no mesmo nível. Aí você ouve melhor, aí você pode voltar atrás em alguma situação, você pode evoluir no sentido de ser uma pessoa melhor. Verdade. Às vezes a gente tem que descer um pouquinho. Descer, né? Entender. E isso é um amor interessante que o único que poderia acusar a Pedro, dizer a Pedro, falar qualquer coisa para Pedro era Jesus. Jesus nenhuma vez citou o problema. Jesus nenhuma vez citou na face de Pedro o que Pedro havia feito. Adiel, segura um pouquinho. Olha só, Adiel, o que você está falando aí é muito interessante.
Quem que é o único que joga o nosso pecado na nossa cara? Quem que é o acusador? Nosso inimigo da nossa alma, Satanás. Diabo significa acusador, né? Acusador. Jesus, ele acusou Pedro, você acabou de falar. Ele não acusou Pedro. Para você ver que quem te acusa dos seus pecados não é o Senhor, é o teu inimigo, é o nosso inimigo. É isso mesmo. Então toda vez que você pensar que Jesus não me perdoa, eu não mereço mais, eu não posso mais, saiba que Jesus está falando, eu te amo, eu te chamo e eu quero você de volta, Aleluia. como ele fez com a parábola do filho pródigo. Quem fala que você não pode é o diabo. É isso mesmo. Porque ele sabe do potencial que você tem. Ele sabe do que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus. E se você tomar consciência do que você é capaz de fazer nas mãos do Senhor, você não teria dúvida. Mas o diabo quer colocar dúvida na tua mente. Então não deixa esses pensamentos tomarem conta de você. Mas olhe, Jesus está ali, está logo à frente, eu vou ao encontro dele e eu tenho certeza que ele vai me aceitar, me abraçar novamente. Aleluia. É dessa maneira, meu pastor, é dessa maneira. E quando Jesus estava tratando com Pedro a respeito do amor, a única coisa que Jesus perguntou para Pedro é se Pedro o amava com amor divino, com amor de Deus, o agapau. Sim. E naquele momento Jesus falou assim, olha, Pedro, depois que você, não falou para Pedro, olha, você errou contra mim, você jejuou, você orou, você foi para o monte, você foi arrebentar o seu coração para buscar o perdão. Não, Jesus não falou nada disso. Jesus só queria saber. O mais importante para Jesus naquele momento era saber o sentimento de Pedro e mostrar para os outros discípulos que Pedro amava a Jesus apesar dos seus erros. Entendeu a condição de Pedro? Ele coloca uma coisa muito valiosa, né? Apacenta as minhas ovelhas. A palavra de Deus vai nos dizer o quão importantes são essas ovelhas para Jesus. O quão importantes elas são. Elas são, eu posso até ousar em dizer que são a vida de Jesus, porque Jesus deu a vida por elas. A vida por eles, Então, ele está falando assim, Pedro, você me ama, e eu vou te colocar uma coisa preciosa nas suas mãos para você cuidar para mim, né? Adiel, vamos lá. Então, Pedro nega a Cristo 3 vezes, em um cenário específico, nós já falamos, numa fogueira, diante de várias pessoas. Agora Jesus volta para Pedro e fundamenta o amor de Pedro, ou certifica até para o próprio Pedro o amor que ele sente. Pedro precisava verbalizar aquilo que ele sentia, né? Pedro, tu me amas, por 3 vezes, as mesmas vezes que Pedro o negou. Jesus fala para ele se ele o ama, no mesmo cenário, com a fogueira ali, com as pessoas em volta, e Pedro ali acaba sendo restaurado pelo amor do Mestre, né? Pelo amor de Jesus. E o texto nos diz, pastor, que Jesus já havia aparecido mais 2 vezes aos discípulos. Verdade. E nenhuma das vezes Jesus tratou com Pedro. Porque não era o momento. O tempo, a hora. O exato momento. Jesus chegou no momento onde Pedro não via mais saída, não via mais solução. Para ele tudo estava perdido, para ele tudo estava acabado. Ele tinha desistido, ele voltou a pescar. Não tinha mais o que fazer. Ele era o pastor da igreja, que Jesus já tinha instituído ele como pastor. A gente vê, né? A figura dele, ele figurando muito como aquele que seria o grande responsável pelo prosseguimento da obra de Deus. E agora a gente vê ele voltando atrás. E Jesus falou, não, eu vou voltar a te trazer de volta, é com você que eu quero. Eu preciso é de você, rapaz. Né? E nessa situação, como o senhor já citou, só depois de Pedro dizer que amava. E lá na 3ª vez, ele se entristeceu, porque a pergunta de Jesus não é mais agapau, é filéos, quer dizer, Jesus baixou o nível do amor. Ele se entristeceu porque ele sabia que naquela 3ª vez o remeteu lá também a 3ª vez que ele havia negado Jesus. E ele disse, Senhor, aí que foi a restauração de Pedro, quando ele reconheceu, Senhor, tu sabe todas as coisas.
Quer dizer, o Senhor sabe que eu traí, o Senhor sabe que eu neguei, o Senhor sabe que eu pequei, o Senhor sabe que eu falei, o Senhor sabe que eu estava desistindo, que eu já tinha abandonado tudo, eu estava voltando atrás, mas nesse momento agora, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus termina a conversa com Pedro a respeito desse assunto, ele vai falar, siga-me. Siga. Sempre Jesus vai falar, me siga. Me siga, me siga, me siga, me siga. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga. E psicologicamente, né, a questão psicológica de Pedro, ele foi curado, porque dentro do coração dele ele sabia que Jesus sabia de tudo, mas que Jesus nunca o lançou sobre a sua face o que ele havia feito, mas Jesus havia dizendo, eu já te perdoei, Pedro. Pedro, o que você já fez já está lá do passado. Glória a Deus. O que eu quero com você é que restaurar o seu ministério. Eu quero restaurar a sua vida. Eu quero te colocar de pé novamente. Eu quero te encher, como vai acontecer daqui a algum tempo, do meu Espírito Santo. Porque você vai ser ganhador de almas. Pois é. Apacenta as minhas ovelhas. A minha história com você, Pedro, daqui para frente. Aqui para trás, Pedro. Exato. Dos seus pecados já nem me lembro mais. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Adiel, para nós terminarmos, como nós podemos encerrar essa mensagem maravilhosa que esse texto nos traz, para que fique claro àqueles que estão nos assistindo hoje, como que você resumiria tudo o que foi falado aqui? Pastor, se fosse para dar um tema sobre todo esse assunto que nós falamos, eu diria restaurados pelo amor. Jesus está sempre pronto a nos restaurar. Não importa o quão longe você foi, não importa a situação em que você se encontra, não importa, como o nosso pastor diz aqui, o acusador que te acusa de dia e de noite, olha, não tem mais jeito para você está acabado, o que resta para você é se aprofundar cada vez mais no pecado. E aqui nós vemos que Jesus não lança em rosto aquilo que você cometeu. Ele quer te restaurar, Ele quer te levantar, Ele quer te trazer de volta. E eu quero dizer, eu sinto no meu coração, pastor, de dizer aqui para alguém que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Talvez você está pensando que o seu ministério estabilizou, que parou por aí, que não tem mais nada para você dar, que não tem mais nada para você fazer. Eu quero te dizer que Jesus ainda te pergunta, você me ama? E se a sua resposta for sim, Ele está te dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Ele quer dizer para você? Continue a fazer aquilo para qual eu chamei para você para fazer. Se é cantar, cante. Se é louvar, louve. Se é pregar, pregue. Mas nós estamos vivendo em tempos difíceis, os últimos dias da igreja sobre a face da terra, e aonde Jesus ainda está a nos perguntar, amas-me? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao encerramento dessa live, deste culto, né? Nós queremos dizer para você que não deixe de ofertar e dizimar na obra de Deus. Nós precisamos e o Senhor conta com você. Nós temos aí sendo colocado na sua tela as maneiras que você pode contribuir. Você pode tanto vir presencialmente, trazer a sua oferta, o seu dízimo, pode mandar fazer um Pix para nós através do nosso CNPJ, e com certeza será recebido na nossa conta, mas pode fazer uma transferência também através dos dados bancários que aparecem na tela. Mas não deixe de fazer a sua parte, contribuir com o reino de Deus, contribuir com o seu dinheiro. Nós acabamos de dizer aqui, quando Jesus fala para Pedro, né? Pedro, você me ama mais do que tudo? Então, eu deixo essa pergunta para você. Você ama Jesus mais do que tudo? Mais do que a sua própria importância que você dá aos seus recursos? Mostre que você ama Jesus. É necessário uma prova sua. Não que Jesus não saiba, mas você precisa. Você precisa mostrar que você sabe. Isso é importante para você, para o seu elevo espiritual. Nós queremos aqui externar a nossa gratidão a todos vocês que aqui estão. E nós vamos fazer uma oração depois, logo mais,
a nossa irmã Judite, que ela foi transferida, ela estava internada ali, ela está com Covid, estava internada em Itapema, foi transferida agora para Itajaí. A situação dela carece das atenções dos médicos e da oração da igreja. Mas nós cremos que o Senhor já começou a operar um grande milagre na vida da irmã Judite. Queremos orar por ela. E todos vocês que estão nos assistindo, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente. Nós queremos dizer para você que você é muito importante para Deus e o Senhor pode operar maravilhas na sua vida, né? Nós estamos ali com várias pessoas no YouTube. Eu estou tentando abrir aqui. A bateria do meu celular está quase acabando. Mas nós estamos tendo muita interação no YouTube. Que bom saber que vocês estão interagindo conosco. Nós ficamos muito alegres com isso. E que o Senhor possa abençoar a sua vida, meus amados e queridos irmãos. Nós vamos agora adorar a Deus, né? E queremos que você esteja nesse momento glorificando ao Senhor junto conosco. Esteja mais um pouquinho junto conosco, meus irmãos. Nós vamos ter as nossas, quem sabe voltaremos à nossa programação normal a partir de amanhã. Nós teremos uma reunião amanhã com como eu posso dizer, com o chefe do comitê de crise do coronavírus. E eu quero pedir para que você, meu irmão, que me ouve, ore por nós, ore pelo seu pastor amanhã, às 10 horas da manhã, nós estaremos fazendo essa reunião com ele. Amém. Ore para que Deus venha quebrantar o coração dos responsáveis, para que eles possam permitir que nós, pelo menos, venhamos a poder cultuar novamente. Estender um pouquinho mais esse toque de recolher, para que nós possamos cultuar e você possa ter facilidade para cultuar a Deus, e nós possamos servir a nossa Santa Ceia presencialmente. Ore para que eles não venham mais fazer esse lockdown no final de semana, e que nós possamos congregar junto. Nós vamos tomar todas as medidas de segurança. Pode ficar tranquilo, você não vai contrair nenhum tipo de doença na casa de Deus. Pode ficar tranquilo. Eu garanto para você. Acredite na voz do seu pastor. Acredite no que Deus vai fazer. Mas, por favor, ore por nós. Amanhã, 10 horas da manhã, coloque os seus joelhos no chão. Esteja intercedendo por nós. Peça a Deus que venha estar conosco, amolecendo o coração das nossas autoridades, para que eles venham liberar nós a fazer os nossos cultos presencialmente. Tá? Amém. E nós vamos voltar. Amanhã nós estaremos voltando com as nossas orações normais, os nossos cultos durante a semana, em nome de Jesus.